Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias e obrigado, Deus, pelo teu amor e pelo teu Santo Espírito, que nos ensina, nos capacita e nos revela, Deus, aquilo que nós precisamos mudar e estamos crescendo. Então, entregamos tudo isso nas tuas mãos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Nós vimos os... Opa! Tá todo mundo vendo tela grande, né? Uhum. Então, nós vimos os conceitos errados, as questões dos dons espirituais e os dons naturais, desculpa, e os dons espirituais, né? E, então, muitas vezes, assim, Deus capacita para que a gente possa estar atuando, né, na edificação da igreja. Então, os dons são concedidos para que nós possamos estar experimentando mais, né, da graça de Deus e poder estar servindo a Ele. Tá? Então, quanto aos dons, eles não são para a gente só poder ter alguma função, né, estar servindo, mas para a gente poder viver mesmo, experimentando cada vez mais de Deus e reconhecendo que o amor é o maior dom, né? Também Paulo explicou sobre o dom da salvação, que é essa graça de perceber, né, a obra redentora de Cristo na cruz. Agora, então, vamos ver os tipos de dons, tá? Espirituais, em que a gente pode ver que a igreja de Corinto, ela foi a igreja mais espiritual, né? Vamos dizer assim. Ela que tinha mais dons. Se você enumerar, né? Vamos dizer assim, pelo que a palavra de Deus diz, é a igreja que teve mais dons, mas é a igreja que também teve mais problemas. Não sei se você reparou, a igreja de Corinto teve mais brigas, mais um monte de coisa que a gente fala carnalidades, né? Assim, as fraquezas, tal. Então foi a igreja que, apesar de experimentar tantos dons, ela também experimentou muitos desafios, né? Então, o fato de você receber um dom não quer dizer que você está perfeito, né? Então, algumas pessoas associam receber o dom como sendo que, já cheguei lá, né? No topo, mas não é. Tanto que a igreja de Corinto é a mostra, né? Ela era mais espiritual, mas também era mais carnal. Tinha os dois lados, né? Tá? Então, o primeiro dom que vamos relacionar ali, os capítulos de 12 a 14 de 1 Coríntios, é onde fala sobre os dons, tá? Então, vamos ver essa passagem de 1 Coríntios 12, 8 a 11? 1 Coríntios 12, de 8 a 11. Para uma pessoa, o espírito da mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo espírito da mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo espírito da fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá o dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Então, aqui a gente vê os dons, né? São vários. A gente vai tentar falar um pouquinho de cada um. Então, no versículo 8, ele fala dos dons que são relacionados com a palavra, tá? Quando a primeira carta aos Coríntios foi escrita, já tinha o Antigo Testamento, mas ainda não tinha o Novo Testamento, tá? Então, naquela época era necessário ter esse dom da palavra, né? Que é a palavra de Deus, né? Então, assim, não está
não está claro quem naquela época recebeu esse tipo de dom naquela época, mas a gente presume que possa ser os apóstolos, como o apóstolo Paulo, Marcos, Lucas, Judas, Tiago, que receberam esse dom, né? O dom da palavra. Tá? Efésios 2:20, vamos ver? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Tá? Então, esse fundamento dos apóstolos e profetas era essa palavra, né? Essa palavra de Deus, vamos dizer assim, que era trazido pelos apóstolos. Tá? Então, os cristãos eram edificados sobre essa palavra que os apóstolos e os profetas transmitiram. Atos 2:42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Tá? Então, se a gente olhar a igreja primitiva, ela estudava diariamente a palavra, e tinha o partir do pão, a comunhão, né? E a oração, tá? Então, eles estudavam esse era a regra de fé, né? E de padrão de vida, tá? Mateus 7:21-23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não Então, profetizamos. aqui, Jesus falou que... desculpa. Não tinha terminado, né? Desculpa, pode falar. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uhum. Então, não adianta só conhecer, né? Mas praticar a palavra de Deus, obedecer, né? A gente já bateu nessa tecla várias vezes, mas não adianta você só receber um dom, mas se você não obedecer a palavra de Deus e viver de acordo com ela, tá? Então, tem gente que tem dons, mas a vida não é muito grande coisa, né? Infelizmente. Dentro do dom da palavra, né, a gente pode distinguir dois tipos de palavra, tá? A palavra de sabedoria, que no grego é Sofia, e eles acreditavam que significava esse saber tudo que é divino, tudo, né, e que ele é a causa de todas as coisas, tá? Então, para os gregos era isso, Sofia, a sabedoria, né, a palavra, tá? E então falar ter palavra de sabedoria é uma palavra que sabe comunicar algo de Deus. É aquela verdade do Evangelho que revela quem Jesus Cristo para a nossa redenção, nossa salvação. Né? E aquele reconhece que é aquele que morreu e ressuscitou, cumprindo, né, a obra de redenção para todos nós. Tá? Então, Paulo falou que essa palavra de sabedoria de Deus, que essa revelação da obra de Jesus Cristo que é a sabedoria de Deus, tá? 1 Coríntios 2:7-8. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Uhum. E essa sabedoria a gente só ficou conhecendo, foi revelada para nós através do Espírito Santo. 1 Coríntios 2:10.
mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Tá? Então, se fosse só pela nossa sabedoria humana, nós não conseguiríamos entender a sabedoria de Deus. Tá? Então, somente pelo Espírito Santo é que a gente pode compreender e receber, né, essa sabedoria de Deus. E a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é todo o conhecimento da palavra de Deus juntamente com os fundamentos do Evangelho. Tá? E você tendo a palavra de conhecimento, você sabe como agir conforme cada situação. É essa palavra de conhecimento que agrega junto com a palavra de sabedoria. Tá? Sabedoria é a sabedoria de Deus, e conhecimento é de não só a palavra de sabedoria, mas também junto com os fundamentos do Evangelho, todas as verdades que Cristo fez na nossa vida, né? Então, 1 Coríntios 1:5. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho como no dom da sabedoria espiritual. Tá? Então, o conhecimento engloba tudo isso. Além da sabedoria, toda essa obra de salvação e redenção de Cristo nas nossas vidas, de como se conduzir, né, nessa vida, tá? Então, isso entra a palavra de conhecimento. Alguns até pensam assim, ele nos dá a revelação das pessoas, né? Então, como assim, palavra de conhecimento fosse essa. Não, a palavra de conhecimento é muito maior, né? Além da sabedoria divina, tem esse como você viver como Cristo, como você se portar, como você ser redimido, como você ser salvo, como você ser justificado, como você ser santificado, tá? Segundo dom da fé. Então, aqui não é só aquela fé que leva para a salvação, né? Aquela fé que você crê no Senhor Jesus, mas é uma fé maior que opera milagres, aquela fé que Jesus disse que move as montanhas. Mateus 21 e 1 Coríntios 13:12. Jesus respondeu: Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. 1 Coríntios 13:2. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Tá? Então, essa é uma fé especial, é aquela fé que move montanhas, uma fé maior do que aquela fé de crer em Jesus e ter a salvação, tá? Jesus também falou assim, que se você não duvidar e crer, né, e pedir ao Senhor, então você vai receber tudo. Mateus 17:20. Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Uhum. Paulo também falou que se você pode fazer tudo por causa da força que ele te dá, tá? Então, é essa fé que você pode fazer tudo por causa da força de Deus. Filipenses 4:11 e 13. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho.
Sei que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Uhum. Tá? Então, posso fazer qualquer coisa com a força de Deus, né? Essa é a fé. Também é aquela fé que os heróis mostraram na vida deles, né? Nos heróis da fé. Hebreus 11, de 33 a 40. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Tudo isso, hein? Esse dom de fé, né? Que opera, fecha a boca dos leões e tal. Então, está escrito aí. Esse é o tipo de fé que é um dom especial. Tem uma outra fé aqui que Tiago cita, que é a oração de fé que salvará o enfermo. Interessante que ele fala de salvação, ele não fala de curará, né, o enfermo. Ele fala de salvará o enfermo. Então, tem propósitos, né, na enfermidade de Deus, que Deus usa para levar as pessoas à salvação, né? Nem sempre vai ser curados, mas vão ser salvos, tá? Então, Tiago 5, 14 e 15. Se algum de vocês estiver doente, chame o presbítero da igreja para que faça uma oração e ponha azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Uhum. Então, além da salvação, pode ser que haja cura, né? Então, tá ligado os dons, né? Tá? Então, vamos ver o dom de cura. Atos 3, de 1 a 10, fala da cura que Pedro e João fizeram com aquele mendigo que estava coxo, né, desde a nascença, e foi curado, tá? Vamos ler aquela passagem? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele, o mesmo homem que costumava mendigar
sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Tá? Então, naquela época, né, vamos dizer, a medicina não era tão avançada como nos nossos tempos, né? Então, o dom da cura era muito importante. Era onde era medido, assim, vamos dizer, o poder dos deuses, né? Então, quando a pessoa era curada, as pessoas, então, criam, né, nesse Deus, tá? Então, eles tinham muitas orações e muitos templos para esse lugar onde eles achavam que tinha cura, né? Nos dias de hoje ainda tem muitas pessoas que vão em busca. Hoje a gente ouve, talvez não tanto como antigamente, né? Não sei, será que eu estou enganada? Mas ainda tem muita gente que vai atrás de lugares para a cura, né? Vai nesses curandeiros, nesses aí. Infelizmente, né, as pessoas acabam fazendo muitas coisas para poder receber cura, né? Você tem que oferecer isso, você tem que pagar, né, penitências, né, para você poder receber essa bênção, esse milagre da cura, né? Infelizmente. Então, há muitas enganações por causa do sofrimento das pessoas, né, em relação às enfermidades. E as pessoas pagam e as pessoas fazem, cometem um monte de coisa para poder obter, né? A gente ouve falar dessas histórias, né? Infelizmente. Na igreja primitiva, esse dom era necessário para comprovar a veracidade do evangelho sobre um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, né? Então, a manifestação do milagre da cura era a forma como algumas pessoas eram libertas e algumas pessoas conseguiam se chegar a Deus, né? Desculpa, uma formiga. Aí, a gente, apesar da nossa medicina ainda ser avançada, tem muitas pessoas que ainda sofrem por causa disso e vão atrás, né, de cura. Eu lembro lá quando eu morava lá em Bastos, tinha uma pastora numa igreja, não vou citar aqui para não ofender, né? Mas ela tinha o dom da cura e ela orava muito, então a igreja era muito voltada somente para isso. Então, muitas pessoas acabaram se afastando porque eles falavam assim: nós não precisamos dessa cura, mas nós precisamos de alimento. Então, tinha gente que estava se sentindo deixado de lado, sabe? Assim, que a pastora cuidava só dessa parte de cura. Então, quando a gente fica focado somente em uma coisa, a gente pode perder, né? Vamos dizer, o propósito que Deus nos dá, né? Deus permite para que o evangelho possa ser pregado, para que as pessoas possam ser libertas, para que as pessoas possam ser curadas, para que as pessoas possam se voltar para Deus, né? Então, a cura em si não é só para restabelecimento da saúde, muitas vezes é para a gente poder se achegar mais a Deus mesmo, né? De ter essa oportunidade de presenciar o milagre de Deus, tá? Então, esse pastor aqui, coreano, ele cita alguns exemplos de pessoas que usaram de uma forma não boa, né? Assim, negativamente, esse dom de cura. Que algumas pessoas enganadas, né? Ou, sei lá, mal intencionadas, acabavam enganando as pessoas que desejavam, necessitavam de cura, né? E acabavam ferindo, né? Então ele fala assim de pessoas que oravam,
por cura, mas as pessoas não eram curadas, então acabavam sendo feridas por causa disso. Falavam que eles tinham dom de cura e oravam, mas as pessoas não eram curadas, né? E aí o que que acontece? Eles acabavam, eu coloquei ali, é gratuita porque todo dom espiritual é gratuito, a gente recebe de graça de Deus, então não se deve cobrar, mas tem pessoas que cobram pela cura divina, entendeu? Infelizmente. Algumas pessoas, olha só, infelizmente em todos os meios vai ter pessoas boas e pessoas ruins, né? Então, alguns chegavam a bater na hora de expulsar os demônios, né? Como uma forma de expulsar os demônios. E a gente sabe que não é desse jeito, é a autoridade do Espírito Santo, né? Da autoridade no nome de Jesus que a gente pode expulsar um demônio. Aí ele conta que alguns, em vez de, assim, ajudar, né, para a libertação, e eles falavam que iria orar por cura, mas aproveitavam para, como fala, abusar sexualmente de outras pessoas, tá? Então, são várias coisas que não é de Deus, mas que as pessoas acabavam usando em relação a isso, né? O dom de cura foi dado com o intuito de salvação, né? Então, não é somente para simplesmente ser curados, mas para que a pessoa pudesse conhecer a Jesus, né? E aqui coloquei discernimento para na hora de orar pelos enfermos, porque nem toda enfermidade, né, tá na palavra de Deus, nem toda enfermidade é para cura, alguns é para manifestar mesmo a glória de Deus. Então, a gente tem que saber, porque às vezes a gente ora pela cura e a pessoa não é curada e acaba sendo um peso, a pessoa acaba se revoltando contra Deus, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento de como orar para que não traga um peso maior na vida da pessoa, né? Tem enfermidades que é para cura, tem enfermidades que para manifestar a glória de Deus, de alguma forma Deus quer fazer a obra dele, né? Tá? O dom de cura, então, foi dado para poder estabelecer a igreja. Então, esse dom deve ser usado para o benefício da igreja. Vamos ver lá, então, 1 Coríntios 12, 7. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. 14, 26, 1 Coríntios. 14 e 26. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando você se reúne na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação dessas mensagens. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Tá? Então, não importa o que dom que Deus te deu, que seja feito para edificação e crescimento, né? E para a glória de Deus, tá? A passagem de Tiago fala daquele de orar pelos enfermos, né? Para serem curados. Confessar os pecados para serem curados, né? Então, a oração de fé salvará o enfermo e a confissão dos pecados, né? Pode trazer a cura, tá? Então, tem enfermidades que é da alma, e tem enfermidades que é resultado de pecados, e tem enfermidades que pode ser resultado de demônios mesmo na vida da pessoa, né? E que às vezes é preciso essa oração de libertação, de, de de confissão de pecados, né, para que possa haver cura, tá? Então, cura da alma, cura do espírito, cura do corpo, ok?
Hoje vou falar até isso, tá? Dom de operação de milagres. Versículo 10. 1 Coríntios 12, 10. A internet está ruim. Então, pode ler. Pode ler, Há Beth, outro desculpa. poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas, e ainda há outro interpretações de língua. Tá? Então, esse dom de milagres está ligado com o dom de cura, né? Mas é a manifestação do poder de Deus assim, em milagres sobrenaturais, tá bom? Então, esse dom de milagres foi exercido por Pedro quando ele confrontou Ananias e Safira, tá? Lá em Atos 5, de 1 a 10. Atos 5, de 1 a 10. Mas o homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você vendeu o seu marido, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. Quando a gente olha ali, é forte, né? Porque a gente pode pensar assim, nossa, Deus foi muito duro, né? A pessoa estava ofertando para a casa de Deus, né? Por que que foi esse julgamento tão duro em cima, né? Primeiro, aqui foi um dom que Deus deu de revelação, né? Porque como Pedro sabia se tinha sido inteiro ou não, né? Aquilo que eles tinham vendido. Um pouquinho antes de acontecer esse episódio, lembra que é, é, José de Arimateia tinha vendido um bem e ofereceu, né, para que pudesse suprir as necessidades daqueles que estavam, que precisavam dentro da igreja primitiva. E Ananias e Safira gostou de ver a bajulação, vamos dizer assim, a forma como as pessoas fazem quando, né, vê uma coisa boa, tal, e eles quiseram aquilo para eles. Só que o pecado deles foi que eles não revelaram a verdade, né? O fato de eles ele fala assim, mas ele só ficou com pouco, né? Mas eles deram, eles ofertaram. Mas o importante aqui era a verdade, né, do coração deles, tá? Então, eles foram mortos. E você vê, foi uma palavra que foi declarada por Pedro. Então, Deus usou a vida de Pedro para trazer verdade e trazer justiça, né? Vamos dizer assim. Porque se ele tivesse falado, se olha só, o marido mentiu lá e morreu na mesma hora, né? Caiu e morreu. A mulher chegou depois sem saber que ele tinha morrido. Se ela tivesse tomado a atitude de dizer, não, Deus está dando só uma parte, outra parte ficou conosco,
eu acho que ela não teria morrido, entendeu? Ela teria sido poupada, né? Mas ela preferiu continuar na mentira. Então Pedro falou: olha, então da mesma forma você vai morrer. Ele sabia qual era o julgamento de Deus, né? Ele só foi instrumento de Deus. Quem operou o milagre, vamos dizer, quem operou essa obra sobrenatural foi o Deus, né? Através dele, tá? Paulo também exerceu esse dom quando ele teve aquele confronto com o mágico Elimas e o cegou. Vamos ver lá, Atos 13, de 8 a 12. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentaram desviar a fé do procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Tá? Não tem como você ficar insensível, né, a essa manifestação de sobrenatural de Deus, né? Então, esse mágico estava atrapalhando a obra e então foi cegado por um tempo, né? E isso foi uma manifestação para outras pessoas poderem crer, né? Expulsão de espíritos malignos, Atos 19, 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lençóis e aventais que ela usavam e os levavam para os doentes tocarem. E, quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Tá? Então, além da cura, né, havia... Olha só, isso é a sombra, né? É poder de Deus, né? Não é de Paulo, mas era poder do Espírito Santo atuando na vida dele, através da vida dele. Atos 16, 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, esse dom de operação de milagres também está na libertação dos espíritos malignos. Ok? Também entra a questão do poder de Deus para superar situações difíceis, vencer as tribulações, né? Então, esse poder de Deus, esse dom é o poder de Deus para vencer todas essas situações, né? Então, 2 Coríntios 11, 23 a 28. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, ou os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos das cidades,
nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiros. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem-me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Filipenses nós já lemos, né? Fala lá que a gente pode suportar todas as coisas pelo poder de Deus, né? Então, é interessante pensar que Paulo passou tantas coisas, né, adversas, a gente não tem nem como comparar, dizer, nossa, né? Mas ele conseguiu enfrentar pelo poder do Espírito Santo, né? Se a presença do Espírito Santo não estivesse com ele, com certeza ele teria desistido em algum momento, né? Porque ele era humano também. Algumas pessoas usam de uma forma errada, né? Quando recebem poder de Deus para estar servindo, tá? Mas uma forma da gente distinguir, o poder de Deus nunca vai ser imoral, nunca vão ser atos imorais, né? Se alguém está falando que recebeu o poder de Deus, mas está tendo atos imorais, então pode ser que não, pode ter certeza que não é de Deus, né? Porque o poder de Deus vai ser de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, ele pode ser surpreendente em alguns momentos, né, fora da realidade, mas ele nunca vai ser um ato imoral, nunca vai ser fora da verdade de Deus, tá? Então, Deus nos dá para que as pessoas possam conhecê-lo, para que as pessoas possam se achegar a ele, para que as pessoas possam ser edificadas, né? Para que a igreja seja edificada, mas nunca vai ser para usar para seu benefício próprio ou para fazer coisas que não seja conforme a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Em relação a esses dons que a gente falou, se vocês quiserem comentar, perguntar alguma coisa, a gente ainda vai continuar, mas vamos falar no outro dia, tá bom? Vocês têm alguma coisa? Eu gosto de pensar assim, que todos os dons, né, ele não vai entrar assim, em conflito um com o outro, tá? Então, assim, não vai ser bagunça. Às vezes tem gente que pensa, né? Não, eu acho que os dons de Deus, né, quando ele dá para a igreja, nunca é para trazer bagunça, é tudo de uma forma ordeira, né? Então, por exemplo, mesmo que ele te dê línguas ou sonhos ou interpretações ou visões, alguns querem falar, trazer para a igreja, mas trazem confusão, então isso não é de Deus. Ué, mas é Para que mim, nem você citou o caso da igreja que era o dom da cura. ah, Aí, sem querer, criou uma desordem. Não uma desordem, mas viram de outra forma, né? na verdade ali é que ela focou só naquilo lá, né? Uhum. A Tá. vida cristã não deve ficar focada Tá. só nesse dom, né? Eu acho que faltou ali sabedoria mesmo, Ah, sabedoria, ah. assim, de como está conduzindo, né? Mas Porque, assim, ó, se de repente, vamos supor, não digo bom, espiritualmente, hum, Deus te dá um dom e a tendência é você exercitar esse dom. uhum, E sem querer você vai enfatizar o dom. Porque você vai praticar mais.
E, na verdade, é o poder que você está tendo de estar fazendo bem. Então, é o que aconteceu com ela. Ela enfatizou esse dom. Porque naquele momento, o que ela tinha de melhor para oferecer seria aquilo. Sim. Ó, né? Isso é o natural de toda e qualquer pessoa, né? Porque a gente Ah, exercita para não só desenvolver, para aprimorar e de repente uhum, até para elevar as nossas capacidades, né? Ó, né? sim, sim. É por isso que a gente tem que. Eu penso assim, olha, a gente tem que estar andando junto com Deus, Tá. entendeu? Hum, Porque Deus é que vai te mostrar, tá. né, para como você pode edificar a igreja. No caso ali, não estava trazendo edificação para a igreja, Ah, entendi. né? Estava trazendo é, só Uma, cura, uma né? Tudo segmentação. bem. Talvez estava ajudando outras pessoas que estavam vindo O buscar foco era outro. cura, né? É, mas não estava trazendo edificação para a igreja, né? Entendi. Então, esse equilíbrio é que a gente precisa Tá. aprender. É, não é errado você estar exercendo e, vamos dizer, aperfeiçoando, né, daquilo que Deus te deu. É claro que você vai atuar mais naquilo que Deus te deu. Mas eu não posso só focar nisso. Tenho mais coisa. É, é. Entendi. E assim, por isso que a gente tem que estar caminhando com Deus, né? Assim, pela direção de Deus, porque Ele vai mostrar até que ponto você tem que agir, até que ponto você tem que retrair, né? Tá. Porque no final é perigoso no sentido assim, quem que está se sobressaindo? A É, pessoa que tem o dom, né? Ou deu. Deus, né? Entendi. Com que propósito está acontecendo? As pessoas estão sendo curadas para salvação? Elas estão sendo curadas para conhecer a Cristo? Ou elas só estão sendo curadas para ser curadas? Né? Porque tem gente que vai só para ser curado mesmo, mas o propósito da cura é que a pessoa conheça Cristo, né? Mas Certo. é por isso que a gente tem que estar sempre buscando de Deus mesmo, né? Uhum. Esse voltar para a vontade dele, sendo dirigida pelo Espírito Santo mesmo, né? Não Entendi. pelo dom, vamos dizer assim. Porque aí, no caso, a pessoa estava sendo dirigida pelo dom, né? Não necessariamente pelo Espírito, aquele que doa, aquele que está, Tá. né? Mas, mas, mas por isso que precisamos estar caminhando sempre com Deus, para saber como podemos estar servindo, né, com Uhum. esse dom que ele nos deu. Ok. Porque eu sempre pergunto, entendeu? Eu não sei se tem momentos que Deus tira aquele dom da pessoa. Eu acho que às vezes também Deus pode tirar, né? Nem todo mundo que tem dom de cura, por exemplo, ele é curado. Eu já ouvi de pessoas que têm dom de cura, mas ele mesmo é doente, entendeu? Ele mesmo tem enfermidades. Mas um dia eu vi um pastor, ele entrou em crise por causa disso, né? Ele era muito usado por Deus para fazer cura, mas ele estava doente. Não sei que doença que ele tinha lá. E ele entrou meio em crise. Como assim, né? O Senhor me usa para trazer cura, mas eu estou doente. E Deus falou para ele que Deus tinha o propósito dele, né? Então, talvez a doença deixasse ele mais humilde, né? E aí ele dependia mais de Deus, né? E aí então ele entendeu que Deus usava para trazer cura, mas a enfermidade dele necessariamente não iria ser curado, entendeu? Meio para nós é meio difícil de entender tudo assim, né? Os propósitos de Deus, mas Deus tem os propósitos dele e a gente tem que seguir, né? Entendi. Conforme a direção dele. Mas, mas é isso aí, por isso que tem coisas que a gente não tem resposta mesmo, a gente vai ter resposta pela direção do Espírito Santo, né, nas nossas vidas. Tá? Mas o importante é a gente estar
eu acho assim, a ordem que esse pastor colocou, o dom da palavra é um dom muito importante, né? Porque é o do conhecimento da obra de Cristo nas nossas vidas, a revelação de Deus, tá? Então, na verdade, está indo mesmo um pouco pela importância, assim, não que, né? Mas que é muito importante para a nossa vida, ter palavra de sabedoria, ter palavra de conhecimento, ter fé, né? Ai, desculpa, que a minha internet está bem ruim, né? Tá instável. Mais alguma coisa? Né? Então vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, porque Tu és o doador dos dons e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem um propósito para todos esses dons. Queremos estar aprendendo, mas mais do que isso, sermos vasos, ó Deus, para que o Senhor nos use para abençoar a Tua igreja através desses dons. Queremos pedir, ó Deus, seja feito mesmo a Tua vontade através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.